Pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Mussi, sou urologista. Estou hoje aqui para conversar com vocês sobre mais um tema da urologia. O médico está diante de um caso que ele jura ser uma torção do cordão espermático, uma torção de testículo. O que fazer? Caminha para a cirurgia, pede algum exame. Qual é o exame mais importante? Qual é o padrão ouro para confirmar a torção do cordão espermático? O melhor exame é a ultrassonografia com Doppler colorido. Esse exame é um exame fantástico. Ultrassonografia com efeito Doppler colorido. Então o médico está lá com um paciente no qual ele tem a primeira hipótese diagnóstica, torção do cordão espermático. Então ele pede a ultrassonografia com Doppler colorido e fará o diagnóstico e, então, confirmando o diagnóstico, irá operar o paciente. Isso na letra, assim, morta, beleza. Mas na prática as coisas são mais complicadas. O médico, então, atendeu o paciente, fez o diagnóstico clínico de torção do cordão espermático e quer fazer a sua ultrassonografia com Doppler. Mas no hospital onde ele trabalha não tem a ultrassonografia. Ou vai demorar para o médico que faz esse exame chegar. Vai mandar para outro hospital para fazer o exame, vai esperar o médico chegar, o especialista chegar de tarde para fazer o exame. Bom, aí vamos conversar sobre isso. Nós já falamos nos outros vídeos que a torção do cordão espermático é um quadro dramático que exige enorme rapidez do profissional que está conduzindo o caso. O paciente deve preferencialmente ser operado nas primeiras 6 horas depois da torção do cordão. Depois das 6 horas já começa a haver um sofrimento, já começa a haver um comprometimento do testículo. Então nós não podemos esperar. Já falamos sobre isso em um outro vídeo, não vou ficar aqui repetindo. Então, se o exame com ultrassom, com Doppler colorido, for demorar mais que 1 hora, o médico deve ignorar esse exame, pelo menos. Isso me parece o mais sensato. O médico deve ignorar esse exame e fazer a cirurgia no paciente ou encaminhar o paciente para o urologista para que esse possa fazer a cirurgia. Mas antes, devido a essa situação sui generis, essa situação complicada aí, há problemas, há possíveis problemas médico-legais. Por quê? Porque o médico vai indicar uma cirurgia baseado no seu exame físico, né? E não fez, digamos assim, o exame padrão ouro para diagnosticar a torção do cordão espermático. E se não for a torção, for um outro diagnóstico qualquer, o médico, então, terá feito uma cirurgia desnecessária. E a família pode não gostar. Doutor, o senhor operou meu filho por quê? Para ganhar aí um pouco mais? Foi isso? O senhor foi displicente, foi negligente? O senhor fez o diagnóstico errado? O senhor cometeu uma imperícia aí? Então, pessoal, nessas situações, o médico tem que conversar muito bem com a família, porque geralmente esse paciente, ele ou é uma criança ou é uma adolescente, embora possa ser um adulto jovem, tranquilamente. Então tem que haver uma conversa prévia e mostrar essas dificuldades.
Porque pode ser, a família fala, não, nós vamos preferir fazer o exame. Olha, você vai fazer o exame daqui a 2, 3, 4, 5 horas. Quando você fizer o exame e o exame confirmar a torção do cordão espermático, quando nós formos desvirar esse testículo, pode ser que já seja tarde demais. Aí você tem uma certeza absoluta, mas já perdeu o testículo. Aí não adianta nada. Então, no prato da balança está a possibilidade de você fazer uma cirurgia precoce e salvar o testículo, e do outro lado está você fazer uma cirurgia mais apressada, sem o exame, e fazer uma cirurgia desnecessária. Então, tem que haver uma conversa franca entre o médico, o paciente e principalmente com a família e explicar essas dificuldades. Essas dificuldades. O mais sensato é, se o médico fez o diagnóstico da torção de testículo e o exame vai demorar, ou não tem tempo de fazer o ecodoppler colorido, indica-se para fazer a cirurgia o mais rápido possível, porque nós não podemos perder tempo. Perdeu tempo, perdeu o testículo, tá certo? E tem mais, se for fazer o exame, tá certo, o exame tem lá no hospital, em menos de 1 hora o exame está feito, beleza. Então, o paciente vai fazer o exame já, tem que furar a fila, tem que furar a fila. Aqueles dos casos eletivos, tem os pacientes eletivos, ele tem que passar na frente. Simultaneamente, o médico tem que ligar para o hospital e falar, olha, me prepare uma sala aí, já deixa de sobreaviso o anestesista, porque estou levando aí, em menos de 1 hora, estou levando o paciente com uma torção de testículo para ser operado. Não espera o resultado do exame, senão vai perder tempo depois. Então, imediatamente, o médico tem que ligar para o centro cirúrgico, reservando a sala, reservando o anestesista. Então, a sua cirurgia vai passar na frente das outras cirurgias eletivas. A cirurgia dele é emergencial. Se não fizer ali nos próximos minutos, nas próximas horas, o paciente vai perder o testículo. A cirurgia vai ser para retirar o testículo e fixar o outro. Então, tem que dar preferência para ele, preferência será dada, mas ele tem que fazer isso, às vezes, com uma certa ênfase ali no que ele fez o diagnóstico. Então, tem que ligar, reservar o horário, já dizendo que já vai estar chegando lá em menos de 1 hora para fazer a cirurgia. Tem que contactar com a sua instrumentadora, aquela burocracia toda que envolve a cirurgia. Isso já tem que ser agilizado enquanto está se esperando a ultrassonografia. Não é para esperar o ultrassom e depois ver o ultrassom e depois providenciar isso. Aí não dá mais tempo. Aí vai perder o testículo. Tá certo? Bom, o que a ultrassonografia com Doppler vai mostrar? Quais são os sinais na ultrassonografia com Doppler colorido que o paciente vai apresentar? Vamos lá! O ultrassom vai mostrar o seguinte: não tem fluxo testículo acometido. Não tem fluxo. Principalmente se foi uma torção completa, uma torção de 360 graus. Né? Se for uma torção parcial, é possível, o fluxo às vezes vai passar débil. Então, um fluxo débil pode ser uma torção parcial e uma ausência de fluxo, uma torção total. Isso é o mais frequente. Que mais? O testículo vai estar mais horizontalizado. Horizontalizado. Que mais? O testículo vai se apresentar com uma área hipoecogênica. Hipoecogenicidade. Entretanto, poderá ter pontos hiperecogênicos. Pontos correspondentes já a áreas de infarto testicular. Que mais?
o paciente pode apresentar uma hidrocele reacional. Há mais líquido ali entre o testículo e a túnica vaginal, e o testículo, então, além do testículo estar inchado, aumentado, há também aumento desse líquido. Pode desenvolver, principalmente após as primeiras 6 horas, um espessamento da pele escrotal, um edema da pele escrotal. Esses são os sinais. Ah, sim, claro, estava me esquecendo aqui. A comprovação da torção do cordão espermático. O cordão está torcido, né? O ultrassom vai olhar na região inguinal e na região escrotal, na região ígneo-escrotal, e vai encontrar ali a torção, né? Diagnóstico físico ali direto da torção do cordão espermático, certo? O que acontece no testículo quando há a torção do cordão espermático? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Tchau!